para a sua vida é: sempre haverá um caminho. Diga isso comigo: sempre haverá um caminho. Olha para quem está do seu lado e diga sempre: ai meu Deus do céu, diga: sempre haverá um caminho. A gente está muito chique nessa igreja, Jesus. E o texto base é a história de Daniel. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6 que ele foi jogado na cova dos leões. E ele passou por momentos difíceis em uma cova de leões, porque era pena de morte. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade. Eu não sei de fato quais têm sido os seus desafios. Você que está aqui nessa pista de dança, eu estou me sentindo no aniversário de 15 anos. Que loucura é essa? Aleluia. Deus é bom. Mas uma coisa é o seu irmão, que nas horas escuras da sua vida, Jesus está lá. Deus não vai te abandonar. Daniel era um homem justo, foi parar numa cova de leões, porque estava orando. E a Bíblia diz que tinham vários leões famintos ali, mas nenhum deles conseguiu tragar a vida de Daniel. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia? É que Daniel foi jogado naquela cova com um objetivo. E se você ler a história, você vai perceber algo poderoso no Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 26. Olha o porquê Daniel foi jogado na cova dos leões. Porque aqui no capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz assim: que o rei chega para Daniel, depois de ver Daniel vivo, porque ele achou que Daniel ia morrer. E ele fala isso aqui: olha, na minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio durará até o fim. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Tem coisas na sua vida que você não está entendendo por que você está passando, mas fica tranquilo, porque se você está passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, Deus tem um propósito. E eu declaro sobre você que as tempestades, os desertos, as covas dos leões ou fornalhas que você está passando hoje, nessa estação, servirão para a salvação da sua casa, da sua família e testemunho da glória do Senhor. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Toca o nome de alguém mais uma vez, diga assim: Jesus está com você. Jesus está do seu lado. Quer baixar o som? Fala assim: olha, o leão não pode devorar o meu futuro. A gente lê a história de Daniel e a gente acha que estava tudo bem, porque a gente sabe o fim da história, a gente lê. Mas Daniel não sabia. Daniel não sabia o que ia acontecer com ele. Eu imagino Daniel naquele dia, sentado naquela cova de leões, pensando: Senhor, é sério que meu fim vai ser nesse lugar, devorado por leões? Será que de fato esse é o meu futuro? Será que de fato a minha história vai acabar aqui? E aí vem uma voz do trono de Deus, como um rugir de leão, e diz para ele assim: olha, nenhum leão pode devorar o seu futuro. Eu vou dizer mais uma vez para alguém pegar essa mensagem aqui: nenhum leão pode devorar o seu futuro. Nenhum leão pode devorar o seu futuro. Vou dizer mais uma vez: nenhum leão pode devorar o seu futuro. O diabo não é leão, mas a Bíblia diz que ele ruge como leão. Mas a Bíblia fala sobre outro leão, que era um cordeiro, que morreu como cordeiro, mas que ao terceiro dia ressuscitou. O leão da tribo de Judá. Escute isso, irmão: não existe nenhum leão maior do que o leão da tribo de Judá. Daniel sabia que se tivesse leão naquela cova, ele não podia ser consumido, porque ele não pertencia ao inimigo, ele não devia nada ao diabo. A vida dele estava garantida por o maior dos maiores leões, o leão da tribo de Judá. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza. O nosso leão ruge, o nosso leão vai rugir, o nosso leão tem poder para destruir as trevas. Você sabe o que acontece? Você sabe por que o leão ele é
considerado o rei da selva. Uma das coisas que eu acho mais interessante do animal é que quando ele dá o rugido dele, as presas e os animais que são presas dele estremecem os seus corpos, porque o rugido do leão é tão forte, tão grave, que as frequências mexem com a estrutura das suas presas, dos seus predadores. O leão, ele não tem, é muito difícil alguém matar um leão, porque ele é o rei da selva. Ele não é maior que o elefante, mas ele derruba o elefante. Ele não é mais rápido que os outros animais, mas ele consegue abater a todos eles, porque ele sabe qual é a força que ele tem. Isso que eu vou dizer para você, meu irmão: para de se estremecer pelas vozes do mundo. Tem gente aqui que escuta alguém falar algo, acaba o dia. Tem gente aqui que escuta uma notícia ruim, fica com ansiedade, começa a se desesperar, fica chorando sem parar, porque ouviu alguma coisa que talvez não é nem verdade. Lembra de uma coisa: se o inimigo se levantar contra a sua vida, o leão vai rugir. Vou dizer mais uma vez: o leão vai rugir. A Bíblia fala sobre tribos, e uma característica incrível sobre Daniel é que Daniel nasceu numa época que era considerado da tribo de Judá. E a tribo de Judá tem um brasão, uma bandeira, e a marca da tribo é um leão. Que coisa muito louca é isso, pensar que um cara que nasceu numa tribo bíblica, que tem como brasão leão, ser jogado para morrer numa cova de leões. Escuta o que eu vou dizer para você: às vezes você não está entendendo coisas que aconteceram na sua infância, mas se prepara, porque o que você pensa que é caos é Deus colocando todas as coisas em ordem na sua vida. Fica tranquilo, porque nada fugiu do controle de Deus. Lê comigo mais um versículo. Vamos ler aqui, Jeremias 29:11. Porque você que entrou aqui achando que o inimigo ia devorar o seu futuro, que o diabo ia acabar com o seu futuro, olha o que a Bíblia diz, Jeremias 29:11. Porque eu sei, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor: planos de fazê-los prosperar, de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diga bem forte assim: eu tenho um futuro garantido. Esse é o seu forte, diga mais uma vez: eu tenho um futuro garantido. Diga bem forte: o leão não vai devorar o meu futuro. Nenhum leão vai devorar o meu futuro. Quem está comigo nessa promessa, levante bem alto a sua mão. Você que tem fé essa noite, levante bem alto a sua mão e diga assim: obrigado, Senhor, porque eu sei que em Ti sempre haverá um caminho. Toca o nome de alguém que está desanimado do seu lado, diga para essa pessoa: em Jesus sempre haverá um caminho. Mais uma vez, diga: em Jesus sempre haverá um caminho. Sabe o que acontece? Lê comigo em nome de Jesus, vamos lá. Lê comigo Daniel capítulo 6, versículo 15, para a gente encerrar. Escuras na minha vida, Jesus está lá. quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que conhece. Jesus Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. essa música de Daniel só pode. Quando ninguém. Olha lá. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito. Que versão é essa, menino? Tem uma versão mais. Pode ser a versão do Mussum? Nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Vamos. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. Trouxeram o quê? Mais sorte, trouxeram o quê? Presta atenção. Pegaram Daniel e colocaram numa cova de leões, e colocaram em Daniel uma pedra para tampar a cova, achando que
que aquela pedra era o fim de Daniel, achando que tampar com pedra uma cova determinava o fim de quem ora e adora o Senhor Jesus. Acharam que aquela pedra era o final da história, que o seu Deus te livre, disse o rei. Você não ora, você não é crente, você não está na igreja Vitória, você não disse que está esperando em Deus, você não disse que é coisa séria com Deus, você não disse que quer uma família. Então vai, então vou fechar a pedra aqui para você ficar com os leões e vamos ver se até quando você vai aguentar. Mas eu já li na Bíblia alguma vez que também tamparam com pedra alguém que tinha morrido, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nessa história a Bíblia diz que mesmo com a pedra fechando a cova, os leões não puderam tragar a vida de Daniel. Nenhuma pedra pode determinar o fim da sua história. Nenhuma pedra pode declarar que você já era. Se você está em Jesus, se você está nele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você está em Jesus, nenhuma pedra pode calar a sua voz. Alguém, pelo amor de Deus, reage a essa palavra essa noite. Vamos, Igreja Vitória, vamos. O nome dele é Jesus, o leão de Judá. O nome dele é Jesus, Jesus. Vamos prestar atenção. Nós estamos acabando esse culto, mas não vai embora sem receber essa palavra do Senhor. Talvez você entrou aqui e não há mais caminho. De um lado é leão e do outro lado é uma pedra que está tampando a sua história. Você não tem o que fazer. Se você buscar remédio, você vai perceber que não vai solucionar. Se você buscar pessoas, você já buscou, nenhuma delas te ajudou. Você já buscou outras religiões, nenhuma delas te ajudou. Agora, se você entender que em Jesus você tem tudo o que você precisa, você pode estar cercado por leões, você pode ter uma pedra do seu lado. Se você estiver em Jesus, sempre haverá um caminho. Nenhum leão vai tragar a sua vida. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Não sei, talvez essa pregação é só para mim, mas eu já recebo. Mas se tem mais alguém recebendo essa mensagem essa noite, celebra Jesus aqui comigo, dê glória a Deus, dê aleluia. É uma fé para você entender que esse não é o pior ano da sua vida, irmão, esse é o melhor ano da sua vida. É uma fé para você entender que coisas que você não sabia porque estava passando, agora você está entendendo, porque Deus está preparando um grande testemunho, uma grande glória para abençoar a sua vida. Nenhum leão vai tragar a sua história, o seu futuro, e nenhuma pedra vai impedir você de viver promessa, porque se você estiver em Jesus, sempre haverá um caminho. Essa é a minha palavra, essa é a minha mensagem. É isso que eu oro e falo para Jesus todos os dias. Todas as vezes que nós enfrentamos, todas as vezes que eu enfrento labirintos, lugares que eu não sei para onde ir, eu fecho os meus olhos e eu falo: Jesus, em Ti eu sei que sempre haverá um caminho. E olha a gente aqui. Você está aqui, irmão, você está vencendo, você está vivo, você está feliz, você está com saúde. Algumas coisas podem não ter dado certo, talvez esse mês ou esses dias, mas levanta a cabeça, sabe, volta os seus olhos para Deus e recupera a sua alegria, porque nenhum leão vai tragar o seu futuro e nenhuma pedra vai impedir você de viver promessa. Se você estiver em Jesus, sempre haverá um caminho. O nome dele é Jesus, Jesus. O nome dele é Jesus, que está comigo em todo tempo. O nome dele é Jesus, meu melhor amigo, meu melhor amigo. O nome dele é Jesus.
pra mim, só alguém que eu conheço. Jesus, nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que, conhecendo meus defeitos, minhas falhas, ficou. E se eu cair, a sua mão vai me levantar. Fique em pé no seu lugar, vamos. A sua graça me alcança, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a sua mão vai me levantar, a sua graça me alcança, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pastor, e se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o meu Deus está comigo. Pastor, e se me lançarem numa fornalha para ser morto, queimado, eu não temerei, porque o quarto homem da fornalha está do meu lado. Pastor, e se me lançarem numa cova de leões, com leões famintos, para devorar a minha vida, o leão da tribo de Judá vai rugir por mim e vai me livrar. Se você estiver em Jesus, sempre haverá um caminho. Olha para alguém do seu lado e diga: se você estiver em Jesus, sempre haverá um caminho. Levanta sua mão para o céu, como alguém que vai receber algo do Senhor. Vamos adorar a Jesus mais uma vez. E se eu cair, diga comigo: e se eu cair, a sua mão vai me levantar. Balança a mão para o céu assim, vamos lá. A sua graça me alcança, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a sua mão vai me levantar, a sua graça me alcança, o seu poder se aperfeiçoa. Grita bem alto, vamos! E se eu cair, a sua mão vai me levantar, a sua graça me alcança, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a sua mão vai me levantar, a sua graça me alcança, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que se estamos em Ti, sempre haverá um caminho. Deus, que essa palavra venha trazer vida para o nosso espírito, que essa palavra venha trazer coragem para todo aquele que entrou aqui desanimado, que essa palavra venha trazer um novo ânimo, uma nova esperança. Em nome de Jesus, ó Pai, que a gente receba do Senhor, Deus, uma força nova, uma fé ousada, para acreditar em que o impossível não é nada para o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que essa mensagem traga vida para o nosso espírito, com a certeza de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, em nome de Jesus. Levante sua mão e diga amém, em nome de Jesus. No caixa 3 avisos, o primeiro